E aqui a gente tem cozinha americana, que é uma cozinha aberta. Ela ficou conhecida como cozinha americana porque os arquitetos americanos tiveram a ideia de tirar a parede que dividia a cozinha da sala, porque as mães reclamavam que ou elas cozinhavam ou elas olhavam as crianças. Então elas queriam ter a habilidade de fazer as coisas na cozinha e ao mesmo tempo ficar de olho nas crianças, fazendo lição ou brincando. Então os arquitetos começaram a tirar as paredes que dividiam a cozinha, deixando as cozinhas abertas, e essa ficou sendo chamada cozinha americana. Você pode ver que aqui nessa casa também foi deixado para o comprador escolher que tipo de geladeira ele quer, porque tem inúmeras, tem até geladeira que te diz o que está faltando dentro dela para você comprar no supermercado. E a maioria delas hoje inclusive conecta na internet. Tem umas que tem câmera, que se você está no mercado você abre o seu telefone e você olha dentro da geladeira para ver o que tem, o que está faltando. Então cada um compra a sua. Esse micro-ondas, eles optaram por fazer ele embutido aqui, em vez de deixar ele no balcão ou em cima do fogão. Existe em muitas casas a opção de ter o fogão com o micro-ondas em cima. E o micro-ondas também serve de exaustor. Porém, o exaustor do micro-ondas é muito ruim e ele fica cheio de gordura por baixo. É uma opção bem barata. Se você quiser um upgrade, você faz isso. Você coloca um exaustor que realmente sugue a gordura, o vapor, etc. do que está se cozinhando aqui e jogue para fora da casa. A maioria dos micro-ondas que tem em cima do fogão, ou ele joga o ar de volta para o ambiente, ou às vezes ele pode jogar para fora, mas geralmente em apartamentos ele joga de volta para o ambiente, e eu já tive, não funciona. Uma outra coisa, todas as casas americanas têm a lava-louça. Lava-louça não é artigo de luxo nos Estados Unidos, talvez seja no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos até casas simples, de pessoas mais simples, têm lava-louça. E a vantagem da lava-louça é que ela gasta muito menos água. Eu li um dia no manual de uma lava-louça que a dona de casa gasta 500 horas por ano lavando louça e gasta milhares de litros de água. Então, com 1 galão de água, a lava-louça lava toda a louça do jantar, desse equipamento inteiro cheio, e lava muito melhor do que você. Fica sem nenhuma gordura. E aí só as grandes panelas que as pessoas lavam aqui na pia. Uma coisa que eu gosto nessa pia, por exemplo, é que ela não tem aquela divisão no meio. Porque se você for lavar, por exemplo, uma peça grande, ela não entra de jeito nenhum quando tem aquela divisão no meio. E desse jeito, se você, por exemplo, se você quiser deixar de molho um pirex de lasanha, você pode pôr ele inteirinho aqui dentro, deixa de molho, no outro dia você pode pôr na lava-louça ou você mesmo lava. Nos anos 60 ficaram muito famosas os tampos de fórmica aqui nos Estados Unidos. E você ainda encontra casas aqui que tem tampo de fórmica. Mas as casas que estão sendo construídas hoje, nada que está sendo construído hoje é colocado fórmica. Sempre é colocado granito, quartzo, quartzite, mármore e assim por diante. Esse revestimento aqui que fica atrás do fogão, a gente chama de backsplash. E o backsplash, os americanos adoram usar azulejos de cores diferentes, com temas marroquinos, e fica realmente muito bonito. Outra coisa que eu queria falar é sobre os fogões. Quase a grande maioria das casas americanas possui fogões elétricos. Então você pode ver aqui que quando você liga, ele tem uma serpentina por baixo do vidro, e essa serpentina esquenta, e ela esquenta a panela, esquenta a comida. E olha, não acredite quando alguém falar para você que ele é muito devagar. Ele não é, não. Ele esquenta muito rápido e ele queima facilmente a comida. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado na hora de cozinhar no fogão elétrico é que quando você desliga, ele continua quente por muito tempo. Então, se você deixar a panela aqui, se você estava no máximo
cozinhando. Aí você desliga, ele fica como se fosse no fogo médio, no 5, se for 0 a 10, por pelo menos uns 20 minutos. Então ele continua cozinhando e ele pode até queimar a comida. Então eu já vi muita gente falando que desliga um pouco antes e continua cozinhando com o próprio calor que já tem aqui. E o forno também, olha só que interessante. Ele é elétrico e ele tem esse acabamento azul. Esse acabamento azul, ele é o autolimpante do forno. Então depois que o forno começar a respingar a gordura e começar a ficar preto, você não vai vir com um bombril aqui e passar, porque você vai acabar com esse acabamento. Tem uma opção aqui, deixa eu achar. Broil, breed, acho que não tem esse aqui. Self-clean, tá aqui. Uma das funções que esse forno tem é o self-clean. Então, quando esse forno estiver todo manchado aqui de gordura preta, você não passa nada, você simplesmente coloca no self-clean aqui, você fecha, ele vai aquecer a 500 Fahrenheit, que é mais ou menos uns 280 graus Celsius, e depois de 3 horas ou 4 horas, você vai abrir, você vai vir com um pano semi-úmido, e você simplesmente vai passar esse pano porque toda aquela gordura vai ter virado cinza. Elas viram cinzas, então você... E aí, eu já notei no meu fogão que assim, bem no cantinho, não tira tanto, geralmente esses cantos aqui. Então aí é só você pegar aquele limpa glass que tem aqui, o limpa vidro do topo, você passa um pouquinho, deixa amolecer, depois você passa um pano gentilmente. E se você fizer isso uma vez a cada 2, 3 meses... ele vai sempre ficar desse jeito. A gente tem o forno lá em casa por 2 anos, eu já usei o self-clean umas 3 vezes só, 3 ou 4 vezes. E eu uso o forno bastante, e ele tá desse jeito. Legal, né? Outra particularidade das casas americanas, principalmente aqui na pia, é o triturador. Olha só, vou mostrar para vocês. O triturador, ele fica debaixo da pia, lá. Então, os alimentos são triturados aqui, depois é jogado no esgoto. Ele só pode ser ligado com a torneira ligada. Você não pode ligar porque ele pode queimar. Então você liga a torneira, aí com esse botão você liga o triturador, joga os alimentos, desliga o triturador, deixa a água correr um pouco e desliga a água. O que pode colocar no triturador? Muitos clientes perguntam para mim, o que eu posso jogar no triturador? Eu geralmente costumo dizer, tudo que você pode comer, que você comeria, que você engoliria, você pode jogar no triturador. Então, por exemplo, tem gente que come casca de batata, casca de cenoura, casca de tomate, essas coisas você pode colocar. Semente de tomate. Agora, tudo que você não comeria uma casca de melão. Então, você não deveria jogar a casca de melão lá. Ossos de galinha, ossos de carne, essas coisas todas. E principalmente casca de cebola, porque ela tem aquelas fibras que elas enroscam ali, depois para tirar é um Deus nos acuda. Então, geralmente tudo que, por exemplo, casca de ovo eu jogo também. Então, casca de ovo, resto de frutas, por exemplo, o caroço da maçã que é molinho também pode jogar. Agora, tudo que for muito duro, casca de melão, casca de melancia, ossos, isso aí você precisa realmente jogar no lixo. E aqui vai o lixo. Olha só que interessante, são 2 lixos? São. Um é para os recicláveis e o outro é para o lixo orgânico. Então você joga o lixo orgânico aqui e os recicláveis são latas de refrigerante, latas de cerveja, vidros, plástico e papelão. Eu não sei como é aqui no centro de Orlando, mas lá em Longwood, onde eu moro, você tem que separar o que é papel do resto. Você pode colocar latas com vidros e plásticos juntos,
mas papelão e papel tem que ser separado. Então você não jogaria, se essa casa fosse em Longwood, a gente jogaria os vidros tal aqui, mas não jogaria o papelão e o papel, caixa de pizza, essas coisas. Outra particularidade das casas americanas são a pantry. Olha só. Quase todas as casas têm uma pantry, ou seja, uma despensa. É aqui que você coloca os seus mantimentos, latas, pacotes e etc. Geralmente não se coloca nos gabinetes, se coloca dentro da pantry. E essa é uma pantry simples, porque essa não é uma casa muito grande, mas uma casa bem grande, uma casa acima de $1 milhão, ela pode ter uma walk-in pantry. Da mesma maneira que a gente tem o walk-in closet que você anda dentro, você tem também uma pantry bem larga que você anda dentro dela. Uma coisa que talvez você estranhe nas casas americanas é a ausência de ralo. Se você olhar, não tem nenhum ralo aqui, não tem nenhum ralo ali e não tem nenhum ralo dentro do banheiro, a não ser o ralo do chuveiro. Mas e como é que lava? Não lava. Eu lembro que quando a gente era criança, minha mãe trazia a mangueira para dentro de casa, ela jogava, a gente esfregava, a gente brincava de escorregar, ela jogava mangueira no azulejo da cozinha, fazia aquela molhaceira, até os gabinetes que eram de metal, de aço, eles acabavam enferrujando depois de um tempo. Aqui não se faz isso. Aqui você também não usa vassoura, você usa um excelente aspirador. Depois você tem vários tipos de spray e produtos de limpeza, inclusive mops, rodos e panos, que você limpa e fica limpinho. Fica mesmo. Talvez você esteja se perguntando se essa casa é nova e está à venda, por que ela está mobiliada. Na verdade, isso se chama staging. Existem companhias que você aluga esses móveis para que os compradores, quando vierem, tenham uma ideia de como é que o ambiente pode parecer se ele estivesse mobiliado. E, por incrível que pareça, ajuda muito nas vendas. Um imóvel completamente staged, ou seja, mobiliado, numa open house, por exemplo, quando abre para a população vir olhar o imóvel, geralmente vende mais rápido do que um imóvel vazio.